Em Ariquemes, o poder público endureceu as regras para o combate ao Covid-19 e vai passar a multar quem estiver sem máscara. A multa, que antes era em cestas básicas, agora passa a ser em grana, dinheiro. Vamos à reportagem. A fase 3 do distanciamento social trouxe algumas restrições para o comércio no município de Ariquemes, como o fechamento de praças e ciclovias, a proibição de vendas de bebidas alcoólicas após as 22 horas e o funcionamento de bares e boates. Uma comissão foi designada para fiscalizar os estabelecimentos comerciais no município. Estamos fazendo novamente mais uma ação orientativa, para as empresas, apresentando as novas legislações, os novos decretos que foram estabelecidos no município, para que todos tenham conhecimento. O uso da máscara é um dos assuntos mais abordados durante a fiscalização, de acordo com o gerente de vigilância sanitária. Mesmo a proibição do não uso de máscara e o alto risco de infecção, algumas pessoas ainda deixam de utilizar. Uma das principais normas realmente é a utilização das máscaras, em tempo integral, sejam em locais públicos ou privados. A recomendação é retirada da máscara apenas em sua própria residência. De acordo com o último boletim divulgado, em Ariquemes, 858 pessoas estão em tratamento contra o novo coronavírus. Em média, cerca de 40 casos por dia estão sendo confirmados. Para se ter uma ideia da demanda, em um único dia do mês de janeiro, 156 casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde. Um dia antes do decreto começar a valer, o que mais se notava nas praças e nas ruas da cidade eram aglomerações e pessoas sem máscara. O gerente da Vigilância Sanitária explicou que no ano de 2020, 50 pessoas foram multadas, mas que esse ano a fiscalização será mais severa. A multa para quem não utiliza máscara era de 3 cestas básicas. Com o novo decreto municipal, quem for pego sem máscara na rua ou em estabelecimentos comerciais vai ter que mexer na carteira. No novo decreto, com essa atualização, passou-se a cobrar em pecúnia, A pessoa física tem o valor da multa de grave a cerca de R$ 150 e a gravíssima 300. E as empresas também, só que nas empresas o valor é um pouco maior, é de R$ 300 a R$ 600. Para o seu José Vicente, o não uso da máscara só tem uma palavra: irresponsabilidade. Por quê? É porque está vendo que está acontecendo tanta coisa no mundo inteiro, a comunicação o tempo todo e continua a insistir. Pelo andar da carruagem, como se diz, o fim dessas pessoas, algumas delas, é na mão lá dos médicos, sofrendo angústia dessa dor que todo mundo está passando. Talvez um jovem, a mãe e o pai vai sofrer porque vai ver ele lá. Ou ainda, para complementar o que está dizendo esse cidadão aí de Ariquemes, talvez nem vá chegar no médico também, porque os leitos estão todos ocupados, não tem mais lugar em UTIs em muitas cidades. Então, o idiota, podemos chamar assim, toma essa liberdade até, vai para uma festa, contrai o vírus, uma semana e meia depois, ele descobre que está infectado, vai correr para o hospital, lá na porta alguém diz, não tem mais vaga, por favor, volte para casa. E morre sem assistência. Outro dia aqui em Porto Velho, uma professora morreu de Covid, aguardando 2 semanas vaga na UTI. Aguardando 2 semanas uma vaga por um respirador. Foi isso que nós lemos aqui, o que nós noticiamos aqui. Em que pese todo o esforço da Secretaria de Saúde para poder atender todo mundo, e a gente tem que fazer esse registro, mas com milhares e milhares e milhares de pessoas fazendo festa, todos ao mesmo tempo, a polícia não está conseguindo fazer a varredura necessária de tanta aglomeração que existe na cidade à noite, em bares, em casas noturnas. É um absurdo que aconteça isso em tempo de pandemia.
Existe um decreto governamental proibindo. E as pessoas não querem saber disso. Caminham a passos largos a caminho da morte. Ou a caminho de infectar alguém que também vai morrer. Isso não é brincadeira. Que insanidade é essa? Que estupidez é esta? Para onde estamos caminhando? Nesse estado de desobediência civil, com consequências nefastas, letais, só sendo muito, como diz Beni Andrade, muito idiota. Ou não ter nenhum apego pela vida, ou nem um pouco de amor pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo avô, pela avó, porque vai infectar algumas dessas pessoas do grupo de risco. É um absurdo chegarmos nesse ponto e eu precisar falar isso aqui. Isso não era para ser comentado isso aqui. Porque as pessoas tinham que saber, tinham que ter medo. E eu tô falando que eu passei 17 longos e intermináveis dias numa UTI. Sei o preço de contrair um vírus desse. Cheguei a ficar com 55% dos meus pulmões contaminados, tomados pelo vírus. E a coisa podia ter ido por um outro caminho ainda muito pior. Me lembro das dores que senti a cada picada de injeções nos braços, na barriga, na ponta dos dedos. As furadas que... Teve um momento em que aqueles acessos que se faz para não precisar ficar o tempo todo fazendo buraco no corpo do paciente, fazem aquele acesso. Chegou num momento que o meu corpo, as minhas veias, não aceitavam mais o acesso. E sabe aonde é que foram fazer o acesso para que eu pudesse receber o medicamento? No pescoço. No pescoço. Furaram o meu pescoço. Eu não quero isso de novo para mim. E por isso que eu me cuido. E eu não quero para você. E é por isso que eu estou falando isso aqui. Não quero que você passe pelo que eu passei. Outro dia encontrei, ali na Frutos de Goiás da Bunã, chegando como cliente, o Dr. Everton Aguiar e a doutora Renata Aguiar. Essa mulher corajosa, amorosa, que sofreu junto com seu esposo. E Everton Aguiar me contava alguns momentos que ele viveu e ele ia às lágrimas. Ele ficou, acho que 60 dias entubado. Ele chegou aí para o lado de lá e voltou. Palavras dele. Certamente, e palavras dele também, salvo pelas orações. Então ele vivenciou tudo isso e ele conta isso pra gente em lágrimas. Nem me autorizou a falar isso, mas eu estou falando porque eu acho que assim eu estou ajudando a salvar vidas. E certamente o Dr. Everton Aguiar, promotor de justiça, deve estar até aprovando o que eu estou colocando aqui, porque a intenção é essa, é de salvar vidas. Ele está com profundas marcas do que ele passou, vítima desse assassino vírus. Marcas psicológicas, marcas do coração, marcas na alma. Que foi uma experiência dolorosa para ele. Então, eu estou passando para vocês a gravidade de um momento em que o mundo vive, que nós aqui vivemos e que as pessoas não se aperceberam ainda. E o pior, estão ajudando a alastrar esse vírus. Se simplesmente desse um tiro na cabeça, estava resolvido. Olha, me perdoe dar esse exemplo, mas não é isso. Não é só assim que essas pessoas estão fazendo mal. Esses suicidas,
estão transmitindo o vírus para outras pessoas. E a informação que se tem dos cientistas é que cada pessoa contaminada, em média, ela contamina mais uma centena, em progressão geométrica. Será que nós não vamos aprender a lição? Dado o recado, por favor.